A teoria econômica clássica, em sua busca por uma elegância matemática, foi construída sobre uma fundação que é, ao mesmo tempo, bela e profundamente falha. Ela nos deu um protagonista, o Homo economicus. Imagine-o, um ser de pura lógica, um computador de carne e osso, cujas veias correm com cálculos de custo-benefício. Ele sempre, e sem exceção, toma decisões para maximizar sua própria utilidade, seu próprio bem-estar. Uma criatura mítica que vive apenas nas páginas dos livros didáticos. Agora, feche o livro e olhe para o mundo real. O que vemos não é um santuário de racionalidade, é um zoológico de comportamentos bizarros, impulsivos e, francamente, irracionais, especialmente quando o assunto é dinheiro. Nós, os Homo sapiens, compramos ações na euforia do mercado, quando os preços estão nas alturas, e as vendemos em pânico quando estão no chão. Nós nos afogamos em dívidas de cartão de crédito com juros exorbitantes para comprar o último smartphone, enquanto nossa poupança para a aposentadoria acumula poeira. Nós dizemos que valorizamos o futuro, mas agimos como se o amanhã fosse uma ficção distante. Por que fazemos isso? Somos defeituosos? Ignorantes? Ou há algo mais profundo, mais primordial em jogo? Este roteiro é um mergulho profundo no fascinante e, por vezes, perturbador campo da economia comportamental, uma disciplina híbrida, nascida da união entre a psicologia e a economia, que ousa dizer o que a teoria clássica ignorou por décadas. Para entender a economia, primeiro precisamos entender o cérebro humano. E a revelação central é desconcertante. Nosso cérebro, essa maravilha da evolução, produto de milhões de anos de pressões seletivas, é, no mundo moderno, o nosso maior passivo financeiro, o nosso pior inimigo. Nossa jornada começa na década de 70, com o trabalho pioneiro de dois psicólogos israelenses que mudariam para sempre a forma como entendemos a tomada de decisão: Daniel Kahneman e Amos Tversky. Kahneman, curiosamente, viria a ganhar o Prêmio Nobel de Economia, mesmo sem nunca ter tido uma única aula formal sobre o assunto. A contribuição deles foi tão revolucionária que abalou os alicerces da teoria econômica. Juntos, eles desconstruíram a ideia do agente racional e nos apresentaram uma visão muito mais realista e caótica da mente humana. O carro-chefe de seu trabalho é a teoria da perspectiva. E, para entendê-la, precisamos primeiro entender seu princípio fundamental. Nós não avaliamos resultados em termos de valor absoluto, mas sim em relação a um ponto de referência. Pense nisso. Imagina que você esperava receber um bônus de R$ 5.000 no trabalho. No dia do pagamento, você recebe 7.000. Você se sente ótimo, certo? Um ganho de 2.000 acima da sua referência. Agora imagine um cenário diferente. Seu colega, com o mesmo cargo, lhe contou que esperava um bônus de 10.000. No dia do pagamento, ele também recebe 7.000. O valor absoluto é o mesmo, mas a experiência psicológica é completamente diferente. Para ele, é uma perda de 3.000 em relação à sua expectativa. O mesmo evento objetivo gera duas realidades emocionais opostas. Tudo depende do ponto de referência. Mas a teoria da perspectiva vai além. Ela revela uma assimetria fundamental em como processamos ganhos e perdas. E aqui reside uma das forças mais poderosas e destrutivas em nossas vidas financeiras: a aversão à perda. Kahneman e Tversky demonstraram através de inúmeros experimentos que a dor de perder é psicologicamente cerca de 2 vezes mais poderosa do que o prazer de ganhar a mesma quantia. A dor de perder R$ 100 é muito, muito mais intensa do que a alegria de encontrar R$ 100 na rua. Nosso cérebro está programado para evitar as perdas a todo custo. Do ponto de vista evolutivo, isso faz todo sentido. Para nossos ancestrais na savana africana, perder uma refeição poderia significar a morte, enquanto encontrar uma refeição extra era apenas um bônus. A sobrevivência dependia muito mais de evitar o negativo do que de buscar o positivo. Mas no mercado financeiro, essa programação ancestral é um desastre.
A aversão à perda explica o porquê tantos investidores se apegam às ações perdedoras por tempo demais. A ação caiu 50%. A lógica fria diria: reavalie os fundamentos. Se a perspectiva da empresa mudou para pior, venda e aloque o capital em uma oportunidade melhor. Mas o cérebro emocional, dominado pela aversão à perda, grita: não, eu não posso realizar essa perda, é muito doloroso, eu vou esperar até que ela volte ao 0 a 0. Esse desejo de evitar a dor de admitir um erro nos mantém acorrentados a investimentos ruins, enquanto eles sangram lentamente nosso patrimônio. Ao mesmo tempo, a aversão à perda nos leva a vender nossos investimentos vencedores cedo demais. A ação subiu 30%. A lógica diria: os fundamentos continuam sólidos, a empresa tem mais espaço para crescer? Se sim, mantenha a posição. Mas o cérebro emocional sussurra: venda agora, garanta esse lucro antes que ele desapareça, evite a dor futura de ver esse ganho se transformar em uma perda. E assim, cortamos nossas flores e regamos nossas ervas daninhas, uma estratégia de jardinagem financeira perfeitamente irracional. A teoria da perspectiva foi apenas o começo. Ela abriu as comportas para a descoberta de um verdadeiro bestiário de vieses cognitivos e heurísticas, atalhos mentais que nosso cérebro usa para tomar decisões rápidas. Esses atalhos foram úteis para a sobrevivência, mas no complexo mundo das finanças, eles são armadilhas. Vamos explorar algumas das criaturas mais perigosas deste zoológico mental. Primeiro, temos o viés de confirmação. Esta é a nossa tendência de procurar, interpretar e lembrar de informações de uma maneira que confirme nossas crenças pré-existentes. Uma vez que decidimos que uma determinada ação é um bom investimento, nosso cérebro se torna um detetive particular com uma missão muito específica: encontrar evidências que provem que estamos certos. Nós lemos seletivamente as notícias positivas sobre a empresa. Damos mais peso às opiniões de analistas que concordam conosco. E, convenientemente, ignoramos ou racionalizamos todos os dados que contradizem nossa tese. É como usar um par de óculos que só nos permite ver a cor verde. O mundo parece uniformemente positivo, mas é uma ilusão que nós mesmos criamos. No mercado, isso nos cega para os riscos e nos transforma em torcedores, não investidores. Em seguida, encontramos o poderoso comportamento de manada. Somos animais sociais. Por milênios, a sobrevivência dependia de pertencer a um grupo. Ficar sozinho era uma sentença de morte. Essa necessidade de conformidade está gravada em nosso DNA. Quando vemos todos correndo em uma direção, nosso instinto primário não é parar e perguntar por quê, é correr junto. Na savana, isso era útil. Se todos corriam, provavelmente havia um leão por perto. No mercado financeiro, isso cria bolhas especulativas e pânicos devastadores. Pense na bolha das empresas.com no final dos anos 90. Empresas sem lucro, sem modelo de negócio claro, viam suas ações subirem para a estratosfera. Por quê? Porque todo mundo estava comprando. Vizinhos, amigos, o engraxate, todos estavam ficando ricos. O medo de ficar de fora, o famoso FOMO, Fear of Missing Out, tornou-se uma força gravitacional irresistível. A manada estava correndo em direção ao que parecia ser um oásis de riqueza, mas era um penhasco. E quando a bolha estourou, a manada se virou e correu na direção oposta com o mesmo pânico cego, vendendo tudo a qualquer preço. O comportamento de manada amplifica a euforia e o medo, transformando as oscilações normais do mercado em oscilações extremas e perigosas. Agora, vamos falar sobre um viés particularmente traiçoeiro, o excesso de confiança. A grande maioria das pessoas acredita ser um motor acima da média. A grande maioria dos investidores acredita ser mais inteligente do que o investidor médio. Matematicamente, isso é impossível. Este é o efeito Dunning-Kruger, aplicado às finanças. Nossa confiança em nossas habilidades muitas vezes excede nossa competência real. Este excesso de confiança
nos leva a negociar demais, acreditando que podemos prever os movimentos do mercado. Estudos como os de Terence Odean e Brad Barber mostraram conclusivamente que os investidores que negociam com mais frequência, em média, têm os piores retornos. Por quê? Porque cada transação incorre em custos, como corretagem e impostos, e porque eles estão, na maioria das vezes, apenas reagindo ao ruído, não a um sinal verdadeiro. Eles acreditam que estão pilotando o mercado, quando, na verdade, estão apenas sendo jogados de um lado para o outro pelas ondas. E não podemos nos esquecer do viés de ancoragem. Nossa mente tem uma tendência a se fixar ou ancorar na primeira informação que recebe ao tomar uma decisão. Todas as avaliações subsequentes são ajustadas a partir dessa âncora inicial, muitas vezes de forma inadequada. No mundo dos investimentos, a âncora mais comum é o preço de compra de uma ação. Se você comprou uma ação por R$50, este número se torna uma âncora mental poderosa. Se o preço cai para R$30, você o vê como barato em relação à sua âncora, mesmo que os fundamentos da empresa tenham se deteriorado tanto que seu valor justo agora seja de apenas R$10. Por outro lado, se o preço sobe para R$80, você pode se sentir tentado a vender, pensando que está caro, mesmo que a empresa tenha inovado tanto que seu valor justo agora seja de R$150. A âncora do preço de compra nos impede de avaliar o ativo baseado em seu valor intrínseco atual, prendendo nossas decisões ao passado. Outro viés intimamente ligado é o viés da recência. Nós damos um peso desproporcional aos eventos mais recentes. Se o mercado de ações subiu nos últimos 3 anos, projetamos essa tendência para o futuro indefinidamente, tornando-nos complacentes e assumindo riscos excessivos. Se o mercado acabou de passar por uma queda acentuada, ficamos aterrorizados, acreditando que ele continuará caindo para sempre, e vendemos tudo no pior momento possível. Nosso cérebro tem uma memória curta. Ele esquece que os mercados operam em ciclos de longo prazo e se concentra obsessivamente no que aconteceu na semana passada. Isso nos torna em eternos seguidores de tendências, sempre chegando atrasados para a festa e sendo os últimos a sair quando a música para. Vieses de confirmação, comportamento de manada, excesso de confiança, ancoragem, aversão à perda. A lista é longa e assustadora. E aqui chegamos ao ponto crucial, ao tom nihilista desta análise. Seria reconfortante pensar que esses vieses são bugs em nosso software mental, falhas que podem ser corrigidas com uma simples atualização. Mas a verdade é muito mais perturbadora. Eles não são bugs, eles são características. São os recursos principais do nosso sistema operacional, aprimorados ao longo de milhões de anos. Esses atalhos heurísticos foram incrivelmente eficazes para a sobrevivência em um ambiente ancestral, um ambiente para o qual fomos projetados, um mundo de ameaças imediatas e recompensas de curto prazo. Pense nisso. O comportamento de manada te salvava de predadores. A aversão à perda te impedia de arriscar a sua única fonte de comida. O viés de confirmação reforçava as crenças do grupo, promovendo a coesão social. Decisões rápidas e instintivas eram a diferença entre viver e morrer. Não havia tempo para construir modelos de fluxo de caixa descontado para decidir se valia a pena ou não investigar aquele barulho no mato. Você simplesmente corria. Nosso cérebro não evoluiu para calcular juros compostos ou para avaliar o risco de derivativos complexos de crédito. Ele evoluiu para encontrar frutas, caçar animais e formar alianças. Ele é uma máquina de sobrevivência de curto prazo, perfeitamente adaptada a um mundo que não existe mais. E nós pegamos esse cérebro da Idade da Pedra e o colocamos na frente de um terminal da Bloomberg, esperando que ele tome decisões racionais de longo prazo. É uma incompatibilidade fundamental de hardware e software. Estamos pilotando um caça-jato com um manual de instruções de uma carroça. Essa é a constatação nihilista. Estamos, por natureza, mal equipados para o jogo do investimento. E então,
Estamos condenados? Estamos fadados a ser marionetes dos nossos impulsos primitivos, destinados a repetir os mesmos erros financeiros, geração após geração? Não necessariamente. E aqui, o niilismo dá lugar a um otimismo cauteloso, mas poderoso. Um otimismo que reside na autoconsciência. Como o grande físico Richard Feynman uma vez disse, o primeiro princípio é que você não deve enganar a si mesmo, e você é a pessoa mais fácil de enganar. A economia comportamental não nos dá uma fórmula mágica para ficar rico. Ela nos dá algo muito mais valioso, um espelho. Ela nos permite ver os fantasmas em nossa própria máquina. Ao reconhecer e nomear esses vieses, ao entender suas origens e como eles se manifestam, podemos começar a construir sistemas e processos para mitigá-los. Não podemos eliminar os vieses, eles são parte de quem somos, mas podemos criar estruturas que nos protejam de suas piores consequências. Como fazemos isso na prática? Primeiro, através da automação. A melhor maneira de remover a emoção da tomada de decisão é remover a tomada de decisão. Configure investimentos automáticos e periódicos, a estratégia conhecida como Dollar Cost Averaging. Todo mês, faça chuva ou faça sol, uma quantia fixa é investida. Isso neutraliza o impulso de tentar cronometrar o mercado, comprando mais ações quando os preços estão baixos e menos quando estão altos, de forma disciplinada e sem emoção. Segundo, criando regras e processos. Antes de investir um único centavo, escreva um plano de investimento. Defina seus objetivos, seu horizonte de tempo, sua tolerância ao risco. Estabeleça critérios claros para comprar um ativo e, mais importante ainda, critérios claros para vendê-lo. Por exemplo, vou vender uma ação se seus fundamentos se deteriorarem. Ou, vou rebalancear meu portfólio uma vez ao ano. Ter um plano escrito age como uma constituição pessoal, uma âncora de racionalidade a qual você pode se agarrar quando as tempestades emocionais do mercado chegarem. Terceiro, adotando uma abordagem de longo prazo. Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, disse: o mercado de ações é um dispositivo para transferir dinheiro do impaciente para o paciente. Ao focar no horizonte de décadas, não de dias, o ruído do mercado se torna irrelevante. As crises, as correções, as euforias, tudo isso se torna apenas um blip no gráfico de longo prazo. Isso exige disciplina para ignorar as manchetes diárias e a tentação de fazer algo. Muitas vezes, a melhor ação é a inação. Quarto, buscando ativamente a dissidência. Para combater o viés de confirmação, faça um esforço consciente para encontrar opiniões e dados que desafiem suas crenças. Se você está otimista com uma ação, leia o relatório do analista mais pessimista que encontrar. Tente construir o argumento mais forte possível contra o seu investimento. Esse exercício, conhecido como pré-mortem, força você a confrontar os riscos e as falhas em sua tese, tornando sua decisão final muito mais robusta. A conclusão, portanto, é uma mensagem de profunda humildade. A jornada para o sucesso financeiro, não, em sua essência, é uma batalha contra o mercado, os banqueiros ou os algoritmos de alta frequência. É uma jornada interior, uma batalha contra os fantasmas de nossa própria evolução. Não se trata de ser mais inteligente que os outros, e sim de ser mais disciplinado que você mesmo. A economia comportamental nos ensina que o maior risco em nosso portfólio, o fator mais volátil e imprevisível, não é a taxa de juros, a inflação ou a geopolítica. É o cérebro de 1,4 quilos que se senta entre nossas orelhas. Dominá-lo, ou pelo menos entender suas falhas e construir defesas contra elas, é o verdadeiro segredo para construir e preservar a riqueza ao longo do tempo. É a fronteira final da maestria financeira.